O Instituto Butantan, aqui em São Paulo, aguarda uma resposta da Anvisa sobre o pedido de registro da vacina de dose única contra a dengue. O imunizante oferece quase 90% de proteção para casos graves da doença. E o nosso entrevistado agora é o diretor de Assuntos Regulatórios de Qualidade do Butantan, Gustavo Mendes. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. A gente se falava muito quando o senhor estava na Anvisa, né? Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui para poder trazer notícias boas, né? Então, uma oportunidade de falar sobre vacina. Pois é, e a grande questão é quando que a Anvisa deve fazer essa liberação. Claro que é uma agência criteriosa. O senhor acha que isso sai já nesse primeiro semestre? Quais são as projeções que o Butantan vem fazendo? A gente tem uma expectativa de que o prazo para liberação seja mais rápido do que o ordinário, porque a gente vem mandando os dados à medida em que eles foram gerados, né? Esse é um procedimento que é reservado especialmente para situações de emergência ou situações que envolvem algum risco à saúde pública. Então, desde abril que o Butantan vem enviando partes dos dados de desenvolvimento dessa vacina. É importante destacar que essa é uma vacina que foi desenvolvida totalmente no Butantan, então os estudos clínicos, né, com a população, o acompanhamento das pessoas que foram imunizadas, também o desenvolvimento biotecnológico foi todo feito aqui com a equipe do Butantan, e a gente já foi compartilhando com a Anvisa esses dados desde abril. A nossa expectativa é que, sim, isso aconteça nos próximos meses, né? A gente, claro, que não pode dar uma data precisa, porque a gente sabe que é um rigor técnico que precisa ser cumprido. A análise da Anvisa é essencial para poder verificar se tem algum esclarecimento, alguma questão que precisa ser melhor detalhada para que a gente possa ter essa vacina aprovada, mas a gente está bastante otimista porque esse processo vem acontecendo já há algum tempo. E a Anvisa faria uma liberação provisória, como foi com a Covid-19, depois haverá um prazo para que haja a liberação total, e aí sim, talvez essa vacina já ser colocada no calendário aqui em São Paulo? Não, nesse caso não é uma análise provisória ou aquilo que aconteceu durante a Covid, que a gente chama de autorização de uso emergencial. Esse é um desenvolvimento completo, então a gente já tem acompanhamento de 5 anos de dados, né, com as pessoas no que diz respeito ao desempenho da vacina. Mas os passos são, depois que a Anvisa aprovar, e a análise da Anvisa é baseada nisso que a gente chama de benefícios versus riscos, a gente ainda tem 2 etapas antes de chegar efetivamente com a vacina nos postos, que é, primeiro, a definição do preço, porque por mais que a gente desenvolve vacina, né, o Butantan é uma instituição pública focada no desenvolvimento de vacina para a saúde pública, é preciso definir um preço, um custo dessa vacina, e isso é definido por uma Câmara, e depois precisa ter uma avaliação do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que precisa decidir quantas doses vai comprar, quanto vai investir e como que vai distribuir essa vacina. Esses passos precisam ser feitos depois que a Anvisa aprovar essa primeira análise, né, que a gente submeteu. Então, por isso que a gente vai acompanhar muito de perto esses passos, a gente está trabalhando aqui dia a dia, acompanhando e fornecendo as informações necessárias, mas isso precisa ser cumprido antes de disponibilizar essa vacina. Uma questão que eu acho que é importante esclarecer ao nosso público, e inúmeras vezes nós entrevistamos aqui o Dr. Davi Uip, que foi secretário da Saúde aqui do Estado, e inclusive ele falava, o grande desafio dessa vacina contra a dengue é porque a dengue tem 4 tipos, né? São 4 tipos e você faz uma vacina para tentar combater todos. Não sei se isso realmente é correto, só me corrige se eu estiver enganado. Agora, por ser uma vacina tão difícil de ser elaborada, existe um público fora do Brasil, ou seja, o Butantan deve exportar essa vacina? Isso é correto, são 4 tipos, a gente chama de sorotipos da dengue, né, e isso, os sorotipos que circulam em cada temporada depende de questões epidemiológicas e o próprio perfil do vírus, né, então tem situações em que a gente é mais acometido por uma ou por outra. A gente desenvolveu uma vacina quadrivalente, ou seja, uma vacina que pretende combater o vírus nos 4 tipos. A dengue, por muito tempo, claro, tem um desafio, né? É uma vacina que foi bastante desafiadora para se chegar
nesse desenvolvimento que a gente tem agora, mas a dengue sempre foi muito negligenciada, essa é uma realidade, sempre foi considerada uma doença de países menos favorecidos, de menos importância, de importância global, e por isso Brasil e outros países da América Latina, Sudeste Asiático, acabavam não sendo beneficiados com esse desenvolvimento. Então, ter um desenvolvimento aqui do Brasil, a gente acredita que pode trazer uma perspectiva, primeiro, para a nossa população, né, e o nosso foco tem sido esse, a gente quer desenvolver primeiro para contribuir aqui para a situação brasileira, que a gente sabe que é bastante crítica. Mas, eventualmente, sim, é possível a gente buscar novos mercados, porque é uma doença que tem interesse, e a gente tem visto que tem ido para até países que antigamente não tinham esse perfil. É uma doença que muitas vezes é até negligenciada aqui no Brasil, e eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o público-alvo dessa vacina aqui no Brasil, quando a vacina for aprovada pela Anvisa e estiver já no Ministério da Saúde, qual é o público-alvo inicialmente? Apenas grupos de risco ou não? Toda a população praticamente poderia tomar essa vacina? A gente testou essa vacina na população de 2 a 59 anos. Isso é um padrão, né? O padrão de início de desenvolvimento de vacinas é com população adulta, né? Então, de 18 a 59 anos, porque é uma população em que a gente consegue observar com menos problemas eventuais riscos da vacina. A gente fez, depois desses anos todos, a gente conseguiu ampliar de 2 a 59 anos. Mas já está no nosso radar, inclusive para esse ano, começar os estudos com a população de 60 a 80 anos, porque a gente sabe que é uma população também bastante vulnerável, a gente sabe que teve muitos casos graves e até morte nessa população que é sensível em vários aspectos, então a gente quer começar esses estudos, mas inicialmente hoje o que a gente tem de dado é de 2 a 59, sem nenhuma questão de grupos de maior risco ou não, ela em princípio está indicada para qualquer uma das pessoas. Gustavo, vou chamar a Dora Kramer, ela tem uma pergunta para você, nossa comentarista. Dora? Boa noite, Gustavo. Olha só, eu tenho duas coisas, sempre tenho duas perguntas, né? A primeira, a dengue, porque a dengue é uma doença que até agora a gente vem lidando com ela basicamente, fortemente na base da prevenção, né? Com todos aqueles cuidados, aquelas recomendações e tal. Com a vacina, essa prevenção pode ser negligenciada, você vai dizer que não, né? Claro que nunca se deve negligenciar a prevenção, mas você entende o que eu estou perguntando. Com a vacina, a gente fica realmente imune? Não precisa ter tanta atenção assim nessa questão da prevenção? Olha, Dora, o primeiro ponto essa é uma vacina que a gente desenvolveu para ser de dose única. Então, a gente vai tomar uma vez só, e pelos dados que a gente observou, a gente não vai precisar de reforços contínuos, como tem outras doenças que a gente precisa vacinar periodicamente. Isso é um aspecto. Mas a questão da sua pergunta é um fato que é importante ressaltar sempre, que o Aedes aegypti, que é o vetor do vírus da dengue, ele não é só vetor de vírus da dengue. Ele é vetor de chikungunya, ele é vetor de zika, ele é vetor de outras arboviroses. Então, esse combate vai ter que continuar. O nosso sonho é que um dia a gente consiga fazer com que esse mosquito deixe de ser transmissor desses vírus, e para isso as medidas de prevenção têm que continuar. Mais uma, Dora, você pediu. Eu quero saber da Covid. Olha só, uma pergunta até pessoal. Há quantos anos a gente precisa continuar vacinando? Ninguém consegue me responder isso. Eu acho que é uma questão importante, porque isso foi um drama até outro dia, né? Como é que está essa questão? A gente tem acompanhado esses casos, a gente vê que ainda tem casos, principalmente durante esses períodos de maior circulação dos vírus respiratórios, e a Covid continua sendo um vírus causada por um vírus que se atualiza. E as vacinas também estão se atualizando. Então, por isso que o Ministério continua comprando, né? Fez uma compra recente aí. A expectativa é que a gente continue recebendo, porque se existe a minha, né? Você falou que é uma pergunta pessoal, e a minha posição é sempre essa, né? Se existe uma vacina que pode prevenir que tenhamos casos graves em hospitalização e até morte, por que não tomar?
né? Então, é uma tecnologia segura, já se mostrou ao longo do tempo, então esse é o incentivo que a gente tem que dar para as pessoas continuarem indo aos postos. Conversamos com o diretor de Assuntos Regulatórios e Qualidade do Butantan aqui de São Paulo, Gustavo Mendes. Mais uma vez, doutor, obrigado pela gentileza, um bom ano, voltaremos a nos falar. Um abraço. Feliz 2025 para nós, obrigado pela oportunidade. Obrigado.